Olá, bem-vindos à Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Último vídeo do ano. O último, tão Último. aguardado. Depois desse, estamos de férias, 2 semaninhas de férias para passar com a Sei, família, para descansar a cabeça. E aí a gente volta em janeiro. E aí a gente resolveu fechar com chave de ouro, né? Falando do quê? De livro bom, com certeza. que é o que a gente gosta. De livro bom e de roupa de gala, né? Camisa do Flu. É isso. Roupa de gala. Melhor do ano. Ok. Muito bem. Então, a ideia aqui hoje é a gente falar dos nossos 10 livros favoritos do ano. A gente vai fazer no estilo bate-volta, que é o que a gente gosta de fazer, né? O ping-pong, que o pessoal chama. Sim, Mas, assim, não colocamos uma ordem específica, a gente não colocou temas, né? Melhor livro isso, melhor livro aquilo, não. Os 10 livros preferidos que a gente leu esse ano, que a gente vai recomendar para vocês. Eu quero só reforçar que livro preferido para mim não são necessariamente livros 5 estrelas, que o povo fala, né? Que tem que sim, ser sim, isso. sim. Tem livro que eu reconheço alguns problemas do livro, mas ainda assim eu gosto muito. Então, vale a pena reforçar isso. E que eu acho que vocês vão sair daqui com uma listinha poderosa para ler nas férias. Sim, uma listinha diferenciada, eu Uhum. diria. A gente leu o quê? Mais de 100 livros esse ano, cada um. Muita coisa para o podcast. Então, assim, Sim, vocês sabem, né? A gente tem muita coisa que a gente lê para o podcast, que a gente traz aqui. Todo final de mês a gente recomenda livro no BO. Então, também tem essas recomendações que vão valer. Mas, vamos começar então. Top 10 de 2023. é difícil fazer essa listinha. Muito Achei difícil. também. Muito difícil. Mas, se eu posso começar, Manda ver. um livro que eu peguei foi um dos primeiros livros do ano. Papo de um dos 5 primeiros livros do ano. Mas que Hum, me marcou muito foi O Gosto Amargo dos Metais, da Prisca Agostoni. É um livro que saiu pela hum, editora Sete Letras. A Prisca é uma poeta. E ela fez esse livro narrando. É um livro de poesia, mas que trata do crime que foi o rompimento das barreiras de Brumadinho e de Mariana. uhum, Então ela pega a poesia que, né, tem essa verve etérea, né, essa coisa da emoção, e ela se volta a refletir um problema material de uma região que foi dilacerada pelo por conglomerados, né, empresariais que cagaram na terra, nas comunidades ribeirinhas, na fauna e na flora, e que até hoje não foram exemplarmente punidos. E aí é a poesia que gira em torno da reflexão, da memória, do que é material, daquilo que fica, daquilo que reverbera. É muito difícil você trabalhar isso, mas a Prisca faz assim de uma maneira absolutamente incrível. É um livro forte, é um livro pesado, é um livro denso. Eu acho que ele já começa dando essa ideia pelo título O Gosto Amargo dos Metais, sacou? Porque, mal ou bem, se você for pensar, é o gosto do sangue, né? O gosto do sangue tem gosto de ferro, uhum. sacou? Então tem uma ligação com corte, com aquilo que fere, né? E é uma ferida que continua e vai continuar aberta. E pensando agora no final do ano, né? A situação de Maceió com a Braskem nas minas Tava de pensando nisso, sal. cara. As É empresas continuam fazendo o que querem, né? sempre muito, sabe qual é? Então é É. um livro que a gente pode também trazer como alegoria para esses problemas que estão aparecendo nesse momento e em problemas passados, né? Isso é uma coisa recorrente desde que o Brasil é Brasil da forma como a gente Exatamente. conhece. Então, é um livraço, absolutamente. As Sete Letras não poderia deixar de citar. É uma editora de vanguarda em relação à poesia nacional, e poesia traduzida também, mas principalmente em revelar poetas brasileiros de muito potencial. A Prisca, um deles, né? É Muito bom. absolutamente incrível. Livraço. Muito bom. O meu primeiro também é um livro baseado numa situação real da autora, que é O Acontecimento, da Annie Ernaux, em que ela vai falar sobre quando ela fez um aborto aos 23 anos, que na época era ilegal na França. Então, como que ela
ela engravidou de um casinho, né? Esses casinhos de uma noite, não tinha futuro, nem era essa pretensão. E aí ela acaba grávida e precisa resolver a situação. Então, como você faz isso num país que repudia o aborto e o faz, né? Ele é ilegal. Então, o que que você faz? Como você lida com esse tipo de coisa, com a questão da culpa, com a questão de ser ou não ser mãe, né? Com as expectativas da sociedade. Ela trata de muita coisa num livrinho relativamente muito curto. O que eu acho que sempre é muito impressionante para Arnaud, né? Porque todos os livros dela são bem curtinhos, mas eles têm camadas e camadas e camadas de interpretação e de análise social. Eu acho muito Sim, impressionante isso, sim. como ela consegue fazer esse tipo de coisa, né, nos livros dela. Esse aqui tem cenas muito gráficas, então é um tipo de livro que eu não recomendo para todo mundo. Dela narrando, né, quando ela efetivamente faz o aborto, ela narra isso com muita crueza. As cenas realmente são muito específicas, então leia quando você estiver no momento certo de ler, mas leia. E aí eu diria assim, leia Annie Ernaux, a Fósforo está trazendo tudo dela para cá. Ah, inclusive, a Gi está fazendo um projeto Isso aí. no canal dela, lendo tudo da Eniano, que já foi publicado aqui. Então, se você quer conhecer mais ainda do trabalho dela, eu vou deixar também linkado aqui o canal da Gi, que ela está fazendo vários vídeos sobre, especificamente sobre os livros da Eniano, que eu acho que vale a pena acompanhar. A Gi é da casa, vocês já conhecem. Então, assim, juntou duas pessoas que a gente gosta muito, a Eniano e a Gi. Então, é Exatamente, uma isso. excelente leitora. Pois é. Mas muito bem, manda mais um? Sim. Esse é um livro mais teórico, mas que eu utilizei ao longo do ano inteiro, basicamente, que é o Teoria da Vanguarda, do Peter Burger. Saiu primeiro pela Kozak, reeditado pela Ubu, que é a edição que eu tenho. Que é um livro em que o Burger vai teorizar sobre o que é uma vanguarda, sacou? E aí ele vai se debruçar sobre os movimentos do começo do século XX. Surrealismo, dadaísmo, futurismo, cubismo. Vai tecendo características para eles que vai localizando no espaço-tempo e aí ele vai expandindo as zonas de influência do porquê aquelas vanguardas foram sendo criadas, se sucedendo naquele momento da história, naquele momento do tempo, nos anos 10, 20, 30 ali, né, no começo do século 20, em como essa influência pode ser percebida. Aí a gente pode fazer as inferências. Só que ele termina esse livro dizendo que a segunda metade do século XX ali já não existe mais vanguarda. E aí é o ponto que eu defendo que ainda existe uma vanguarda, que é o hip hop. Mas aí já é uma outra parada. Só que a teoria da vanguarda, para quem curte esses movimentos, principalmente o surrealismo, né? O Peter Burger, eles. Inclusive a Gi trouxe um livro para mim dele, de Viena, que é a teoria dele sobre o surrealismo e ele teorizando legal. O Peter Burger é uma leitura seminal para quem gosta desses movimentos modernos, sabe? É incrível, tem a sua complexidade filosófica ali, mas ele ajuda a expandir muito o universo daquilo que a gente analisa como sendo simplesmente, né, coisa de doidão, assim. Existe um rompimento estético, um rompimento de iniciativa ali por trás, político, social, e ele vai teorizando sobre isso. É muito maneiro, é um livraço para quem curte estudar a história da arte. Eu acho que é um dos livros que vem aí com bastante força como leitura, né, de bibliográfica e referência Muito bom, bibliográfica. muito bom. O próximo da minha lista também é baseado na vida da autora, que é A Mulher de Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga. Aqui ela vai narrar a história dela, da família dela, mas principalmente centrada na mãe dela, um pouco antes do genocídio do Ruanda, né? E é muito doido como ela consegue criar uma atmosfera de violência sem que a violência apareça em momento nenhum. É muito impressionante, porque você sabe que tem alguma coisa que tá para chegar, alguma coisa que está acontecendo e que eventualmente vai chegar na família dela.
E ela escreve contando que a mãe também sabia disso, né? A mãe sentia que isso estava sim, acontecendo, que isso ia chegar, e ela tentava de várias maneiras ali poupar a sua família. É literalmente uma mulher, a mãe leoa protegendo os filhotes, sabe? E eu acho que esse livro para mim é meio que uma história, uma carta de amor para a mãe, sabe? Ele não é super meloso, sabe? Não tem essa coisa de, ai, mãe, não tem nada disso. É pura e simplesmente um livro que eleva e eu acho que talvez agradece até a força dessa mãe de ter poupado os filhos como ela fez. É, belíssimo livro, eu comentei aqui também, acho que no BO. Eu quero ler tudo da Escola Tic Mukassonga. Tá vindo para cá pela editora Nós, que é uma editora pequena, mas estão trazendo tudo dela. Acho que já tem 4 ou 5 livros dela publicado aqui pela Nós, então sim, tá vindo literatura direto de Ruanda, e vale a pena acompanhar. Eu acho que é o tipo de história. Eu fiquei pensando muito na questão da Palestina com Israel, porque ela fala muito sobre a normalização da violência, sabe? É o tipo de coisa que as pessoas sentam em casa e falam assim, pô, tal pessoa foi assassinada. Como se fosse assim, me passa o feijão. Sabe, você chega num ponto em que a violência já se transforma no seu dia a dia de tal maneira que nada mais te assusta, sabe? Nada mais te, sei lá, te deixa nervoso, ansioso. E eu acho, a gente tá vendo isso ao vivo hoje, né? total. Então ou seja, é um remake de um genocídio terrível que já aconteceu e outros continuam acontecendo até hoje. Então, Mukasonga, super, super recomendado, Sim, belíssimo livro real. né? Muito bom, muito bom. Que Meu massa. terceiro livro, de trabalhador cansado e revoltado, não poderia ser outro que não, senão o Kaniko-sen, Navio Boa. Caranguejeiro, do Takeshi Kobayashi. A gente tem um episódio dele aqui. E Uhum. acaba caindo muito na recomendação passada, né? A literatura proletária foi uma vanguarda no Japão, uma vanguarda literária. E a forma como o Takiji cria imagens, né? E vai descrevendo o que se sucede no navio sem meio que personificar cada personagem, né? Os personagens são suas funções ali e tal. É tudo muito incrível, muito fluido, muito impactante também. É um livro curto, mas cheio de nuances. É um episódio que a gente foi fazer assim, com bastante sangue nos olhos também, né? Sempre. Sempre. Mas como experiência literária mesmo, uma experiência surpreendente. Eu acho que foi um, um desbunde, assim. É um livro que ficou muito na minha cabeça, ainda bate muito na minha cabeça quando eu penso nas leituras que fiz no ano, assim. E a gente leu ele relativamente cedo, né? A gente leu em Foi em março, maio? abril, É, e publicou o episódio em o episódio maio. de maio é isso. Então, é isso. É um livro que reverbera bastante. Imagens maravilhosas. Nossa, ele constrói umas imagens que são extremamente poéticas, lindas, lindas, lindas. E Muito bom também livro. ainda atual, né? Porque os navios caranguejeiros ainda existem. Com certeza, né? E os dramas de Ou qualquer seja, trabalhador, né? pois é, chocante. Já que a gente falou de livros que a gente trouxe para o podcast, eu vou falar de um que a gente não necessariamente trouxe para o podcast, mas a gente trouxe para o nosso clube porradeiro de leitura, que foi o Vida e Destino, que foi o segundo livro que a gente leu esse ano, a gente leu agora no segundo semestre. E assim, é uma leitura de fôlego, em vários Sim, sentidos, né? Porque é um livro super pesado, não só pela quantidade de páginas, tem umas 900 páginas, mas pelo tema, né? Porque ele vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. E o Grossman estava lá infiltrado no meio do Exército Vermelho. Então a gente acompanha tudo de um ponto de vista muito específico. Inclusive metido na trincheira, né? Junto com os caras. Então, assim, ele viu tudo em primeira mão. E aí ele ficcionaliza aqui. Em Vídeo de Destino, mas trazendo muito da realidade também. Então tem muita coisa aqui que nas conversas que a gente teve, né, nos encontros do clube, que às vezes você lia como uma cena en passant, e aí quando você voltava para pensar, tinha uma força absurda, assim. Tem muitas partes desse livro que eu acho que fazem você sim, pensar muito. sim, E tem as cenas, né, os capítulos ensaios, que a gente chamou assim, né, que é meio que parece que o Vassili e o Grossman conversando com a gente sobre o que ele estava pensando enquanto escreveu o livro. Esse é o segundo, né, o primeiro é o Stalingrado, a gente não sabe porque foi publicado fora de ordem. Teoricamente, você teria que ler o Stalingrado depois ler o Vídeo de Destino,
Mas a gente tá ligado, quando a gente começou a ler Destino, não tinha sido lançado ainda. E aí, no Isso aí. meio do livro, foi anunciado. Em setembro saiu. Então, obrigada, Alfaguara, foi ótimo, deu super certo. Então, assim, teoricamente, leia na ordem certa, não é mesmo? Mas só ler Vídeo Destino, pra mim, já foi uma puta experiência esse ano. Eu acho que valeu tirar ele da estante e finalmente me engabelar com este livro. Incrível. Assim, poucos livros me causam alguma espécie de pesadelo. Na verdade, um capítulo específico, que é o da descrição das câmaras de gás, da construção das câmaras de Uhum, gás. sim, Algumas vezes eu já me peguei, tipo, tendo pesadelo com essas paradas, assim. pesado. Terrível, terrível, mas assim, um livro belíssimo, lindo, maravilhoso. Leiam, incrível. Leio, é isso. Manda ver. Bom, eu vou sair da parte de guerra para ir para uma parte mais paz e amor, porque eu vou falar de Psiconautas, do Marcelo Leite. Hum, Saiu pela editora Fósforo. E Psiconautas é um trabalho que o Marcelo Leite desenvolveu de 2019, final de 2018 até 2022, com 5 substâncias psicodélicas que estão sendo estudadas para tratamentos diversos aí, né? Em que ele foi e se prontificou a seguir o rastro disso e ver em que pé a ciência psicodélica do Brasil está. E assim, há muito tempo que eu não vi um trabalho tão bom de jornalismo científico, sabe? uhum, É um livro que ele tem esse tom pessoal, porque o Marcelo se propôs a viver as experiências com as substâncias, sabe qual é? E ele foi atrás dos casos de médicos, de pesquisadores, de usuários, inclusive assim, em relação, por exemplo, ao ritual da ayahuasca, né? Que muitas uhum. pessoas aplicam de maneira É. irregular. E ele foi conhecer centros e tudo mais. Então, é um livro que ele tem esse trabalho investigativo de pesquisa de campo muito forte. E o Marcelo é um baita de um escritor, cara, é um baita de um repórter. Ele já trabalha com divulgação científica no jornal há muito tempo, né? E escrever esse livro assim foi algo genial para um tema que é tão tabu, né, cara? O pessoal acha que tudo vai virar o Woodstock de novo aí, as pessoas Hum, vão ficar com o cérebro derretido. E tem muita coisa séria sendo desenvolvida com essas substâncias e tal. Eu acho que é bom pra dar quebrando o tabu, mas é bom pra dar para dar uma arejada nas ideias da galera aí sobre med- sobre uma medicina natural também, sabe qual é? Os fármacos, a muito indústria bom. farmacêutica, a Big Pharma está dominando o mundo. Boa. Vamos todo mundo Cara, beber chá falando de em Big fita. Pharma, então, eu falo do meu que fala da Big Pharma. O Império da Mas qual Dor. o casamento de ideias nesse podcast aqui é. Porra! Do Patrick Radden Keefe. Eu falei desse livro lá no começo do ano, quando eu li. Sim. Incrível, né? Que vai falar sobre a crise do opioide nos Estados Unidos, principalmente causada pela Purdue Pharma, e aí aqui ele vai acompanhar a família por trás da Purdue Pharma, que simplesmente agia como se nada tivesse acontecido, apesar de ter pesquisas e pesquisas e pesquisas dizendo que os opioides que eles estavam criando eram altamente viciantes. É, esse livro, por si só, já gerou, eu acho que, duas séries e um filme. Então, tem um filme na Netflix que chama Máfia da Dor, é ruim, não precisa assistir. Tem uma série na Netflix também que chama, eu acho que é o Império da Dor, se eu não me engano, também não é muito boa. A melhor para você assistir é Dopesick, que é a série que saiu, se eu não me engano, aqui no Brasil pela Star Plus. Porque aí a série vai acompanhar realmente que o problema, vai mostrar que o problema era muito mais do que você ter um produto altamente viciante, né? Que era como a Purdue Pharma ativamente enganou médicos para conseguir girar mais do medicamento. Então, assim, é crime atrás de crime atrás de crime, tá? Então, é basicamente isso. Então, na verdade, é um livro de true crime, basicamente. É um crime sério da indústria farmacêutica e da família que criou tudo isso.
E tá aí até hoje, né? A crise de opioides nos Estados Unidos Big Pharma vai dominar o mundo. já dominou, né? É. Desse jeito aí já foi. Toma aqui sua cloroquina. Isso. Manda. Cara, aí eu vou pros caralho. E pra mim a maior experiência estética que a gente teve no ano, maior experiência literária que eu tive particularmente, que é Berlim Alexanderplatz, do Alfred Dublin, nosso episódio Boa. de julho, né? Eu acho que foi. Bom, Julho, agosto. Vai estar linkado de vai qualquer estar forma, tudo linkado. que a gente citar aqui. Cara, é um livro que marca a época dentro de uma literatura tão imponente, importante, prolífica quanto a literatura alemã, mostrando ali as raízes, tentando mostrar as raízes do povo alemão numa época em que ele estava em disputa, né? O Partido Nazista começava a crescer com muita força Uhum. e as coisas estavam acontecendo nas ruas, então a gente vai lidar com isso durante o livro todo. É assim, incrível, é simplesmente incrível. Tem um episódio de 1 hora falando sobre ele. É, Vai lá consultar. E é isso. Leiam Berlim Alexanderplatz. É o livro que vocês têm que ter na estante aí. Naipe Vida e Destino, sacou? é mesmo. É uma Vale a pena. experiência. Vale muito a pena. É. Então tá bom, já que a gente tá em guerra, sonhos no terceiro Reich. Que isso, cara. E de novo, nada combinado, Não, hein? A nada gente não viu combinado as aqui. listas de ninguém. Esse aqui foi um livro que você recomendou, acho que Sim, um BO. sim. Quando saiu, se eu não me engano, eu comprei e finalmente eu li. Quem tá assistindo esse episódio, se tá acompanhando todo o nosso YouTube, eu acabei de lançar um vídeo sobre a Alemanha pré e pós-guerra, e eu falo desse livro lá, que vai falar exatamente sobre como a ascensão do Reich comoveu ou se infiltrou no inconsciente das pessoas. E aí a Charlotte Berrat vai estudar isso por meio do sonho de 300 pessoas. Então eu falo mais nesse vídeo, vou deixar aqui linkado também. Acho que ele saiu ontem ou anteontem, mais recente aqui. E falo de outros dois livros também, um outro que vai aparecer nessa lista ainda. Mas assim, é belíssima maneira de você entender. E eu acho muito, é um tema que eu acho muito interessante, né? Como a gente assimila individualmente e inconscientemente a violência e o Sim. discurso de violência, não só a violência. Porque muita gente aqui, ela fala, nunca tinha visto a violência do Reich, mas ouvia o tom violento do Reich. E aí você entende muita coisa pelo tom da pessoa, né? Pela forma como ela se Total. expressa. Então é muito impressionante você ver como as pessoas realmente, anti ou pró-Reich, independente, assimilaram o que era o Reich, antes de saber, por exemplo, dos campos de concentração. É maravilhoso. 300 pessoas só é uma amostra pequena, né? A gente sabe, mas ainda assim é o suficiente para dar coisa para a gente pensar. E definitivamente esse livro fez isso comigo. Muito boa a dica que você deu, e agora eu reforço, tendo lido o livro e gostado demais. É nóis. Bom, cruzamos o Rubicão, passamos da metade. Isso. E aí a gente vai pra um livro pesado, mas Hum, muito bom também. Que é Governar os Mortos, do Fábio Luiz Franco, que saiu pela editora Ubu, na coleção uhum, Explosante. Uma coleção que só tem livros legais também, pelo menos todos os que eu li até agora são muito bons. E Governar os Mortos é um trabalho do Fábio Luiz Franco, em que ele se baseia na, na descoberta da vala clandestina de Perus, em São Paulo, no cemitério de Perus, onde tinham mais de 1.400 mortos lá, né, indigentes, clandestinos, completamente, para dizer como existe uma necrogovernamentabilidade. É hum, isso? Espero que sim. Se não acho for, que deu. é esse palavrão aí. Como é que é? Não é paralelepípedo, não. Sei lá, tem aquela palavra gigantesca que o pessoal ficava fazendo Sim. trava-língua? Então, é isso aí também. Aham. Agora é necrogovernamentabilidade. E, cara, ele vai fazendo esse paralelo, fazendo como a ditadura foi uma espécie de necrogoverno e como isso está incutido na ideia de que quando você governa a morte, você não governa só os mortos, mas você também mexe com os vivos, a partir do medo, a partir do controle do luto, a partir do controle da memória, a partir do controle de
de quem merece ser ou não identificado, porque dentro da vala de Perus, por exemplo, tinha um bando de recém-nascido. E hoje pesquisadores estão identificando indícios de que houve uma epidemia de meningite que o governo militar queria esconder. Então eles jogavam recém-nascidos com meningite em valas Deus. comuns para esconder esses dados, sabe qual é? Então, tipo, ele vai dando esses paradigmas e aí ele volta a um passado colonial brasileiro, ele avança para os dias de hoje em como foi lidar com a Covid-19, né, com a pandemia, e aí dá exemplos muito claros como foi aquela recontagem de mortos no meio da pior fase da pandemia, sabe qual é? Em que teve um Uhum. apagão no sistema do governo para diminuir a quantidade de mortos, porque eles queriam contar de uma forma diferente. Ou o próprio cadastro em hospitais, né? De pessoas que morriam com síndrome respiratória, então não eram cadastradas como Covid. Uhum. Ou É. morriam com alguma comorbidade a partir da Covid, mas não eram cadastradas. Então, é um livro relativamente curto, mas é muito pesado e assim, é pra, é pra tu abrir os olhos, sacou? Tipo assim, é pra dar aquele choque, aquele botadão mesmo. Porque é uma parada muito cruel, mano. É cruel o que é feito, sabe? O que é praticado, o que foi praticado e o que continua sendo praticado. Sabe qual é? É uma Muito bom. parada triste, mas tá aí. Belo livro, belo livro. Ó, o Bull com a coleção Explosante, ó, nota 10. Arrasou. É, eu falei desse livro também num BO recente, eu não sei se foi outubro ou novembro, e também apareceu nesse vídeo que eu comentei da guerra, que é a questão da culpa, do Karl Jasper, que vai falar sobre exatamente a questão dos alemães se sentirem culpados do pós-guerra. Então, aqui é uma análise da Alemanha pós-guerra e como você segue em frente como país, né, como nação, depois de tudo que aconteceu, né, sabendo que foi a sua nação que instigou, uma das maiores guerras que o mundo já viu. Pesadíssimo, né? Um fardo pesadíssimo para se carregar para quem se tem consciência. E aí eu acho que ele traz aqui uma conversa muito importante. E aí eu falei até no BO, né? Você falou da questão da pandemia do Brasil de Bolsonaro também, né? Porque e ele deixa muito claro, todos os governados são responsáveis pelos seus governantes, quer tenham o elegido ou não. Sim. E aí você precisa aprender a lidar com a culpa que talvez exista, com a responsabilidade que isso traz para quem elege, para quem vota. E a gente não pode esquecer que Hitler foi eleito. E aí, o que que vem com essa responsabilidade, né? O que que traz essa responsabilidade e as consequências com as quais a gente tem que lidar. Então, é, de novo, eu falei mais nesse vídeo que acabou de sair, mas assim, é um baita livro, saiu pela Todavia. Eu acho que é o tipo de livro que eu confesso que eu não esperava gostar tanto, porque é muito filosófico, né? Ele vai falar, o que que é a culpa filosófica, assim, ele entra em questões específicas do que é a culpa, tipos diferentes de culpa, mas assim, eu não consegui parar de ler. Porque a forma como ele explica, e eu sempre acho que a melhor filosofia é a filosofia que qualquer um pode entender, a forma como ele explica é muito didática. Então, você mesmo, sem ter nunca parado para pensar nisso, você fala, porra, é verdade. Tem uns negócios aqui que realmente eu tenho que analisar melhor. E aí, esse é o tipo de livro que eu acho que mexe muito comigo, sabe? É um livro que me tira um pouco do eixo. Esse acho que foi, de todos que eu citei até agora e dos que eu vou citar no futuro, acho que esse do ano foi o que mais me fez pensar, assim, nessa questão da minha responsabilidade como cidadã e o que que eu quero fazer com essa responsabilidade, né? Com as consequências dessa responsabilidade. É, Então, belíssimo livro. esse livro é um porradão na mente mesmo. Bom livro. Porra. E Bom 100 livro. páginas, meu. O cara consegue fazer isso em 100 páginas, é muito impressionante. Um pouquinho Foda. mais que isso. É muito impressionante. Muito bom, muito bom. Toca lá. Cara, acabou de sair. Ex-Erroaz, da Sara Gadiardo. Acho que é uma experiência latino-americana da melhor safra possível. Uma escritora escondida do boom latino-americano, né? Bom lembrar isso Uhum. sempre. Belíssima edição da Relicário. É um trabalho documental que leva pra ficção, então, tipo, existe esse elemento da verdade que fica martelando na nossa cabeça e fica fazendo esse joguinho, mas não é igual a autoficção que você odeia tanto, Patrícia.
longe disso. Ele tem Também. ali. Eu acho que faz parte de um jogo bastante interessante que se dá através da linguagem, inclusive, com a própria voz do Acer Ruaz, né? Uhum, Não vou falar muito mais porque o episódio acabou de sair. Vocês vão lá verdade. conferir também. Vão prestigiar nosso trabalho, porque a gente se esforça pra caramba, sacou? Então, por favor, certo? Mas E é bom, assim, o livro é bom, vale a pena. O episódio também ficou bom, a gente teve umas conversas muito legais sobre ele, e é um livro bom pra trazer de volta. É, merece uma hypezinha aí que não teve, é uma pena, sim, mas é fácil de achar. Saiu recente pela Relicário, isso aí. então tá na mão aí. Exato. E é um desbunde literário, assim, uma experiência literária incrível. Incrível. Muito bom. Então eu vou trazer de volta pro podcast também pra falar. Eu queria muito um novelão na minha lista de favoritos do ano. Porque eu sinto falta, às vezes, daquele livro que você pega e não consegue parar de ler, Sim, sim. independente da qualidade estética ou que seja dele. E aí, no começo do ano, a gente leu E o Vento Levou, da Real, Margaret Mitchell, real. Bom, que é esse toquinho aqui. sim. E a gente fez, né, os nossos encontros, os nossos 4 encontros, uma conversa super legal com a galera. E eu acho que o que foi unanimidade sobre esse livro é que é um livro que você não consegue parar de ler, apesar do tamanho dele, apesar do tanto de personagem, apesar de tudo que acontece, a forma como a Margaret Mitchell narra a história da Scarlett, você fica meio travado naquela história. E às vezes eu realmente quero um novelão mesmo, assim, porque tudo acontece com ela, né, coitada. Todas as tragédias do mundo acontecem com ela. E o livro, de novo, esse é um caso que eu não acho que é um livro perfeito. A gente falou muito, né, sobre talvez alguns probleminhas que o livro tenha também no clube, mas ainda assim, foi um livro que eu gostei muito de ter lido e foi uma leitura que, assim, eu queria ler. Então, eu me pegava todo começo de mês, quando eu ia pegar, né, o trechinho que a gente ia ler, as 200 e tantas páginas que a gente ia ler no mês, eu me pegava animada para voltar para essa história e me entraçar aí com a Scarlett, porque eu não gosto da Scarlett, eu não gostei da Scarlett em momento nenhum, e mesmo assim eu não parava de ler o livro. Então, assim, eu acho que esse é um grande trunfo da Margaret Mitchell. Então, eu não esperava gostar tanto de O Vento Levou como eu gostei, pra ser muito sincera. Eu achei que a gente, esse ano, ó, eu falei dos 2 livros que a gente leu no Clube Porradeiro, saiu agora também, faz 2 dias, ó, eu acho, ou faz, Uma semana, assim, uma nesse semana. monte de vídeo que a É, gente lançou, saiu o anúncio do nosso próximo livro do Clube Porradeiro. Então, assim, eu acho que esse ano a gente deu 2 tiros muito certeiros, e eu tô muito confiante que Um Defeito de Cor, que é o primeiro livro que a gente vai ler ano que vem, também vai ser aí vai ser uma boa leitura, viu? promete, viu? Promete. Tô com ele separadinho aqui, Tô aquecendo animada. os motores já. É isso. Animadíssimo. E, cara, pra complementar o seu comentário sobre o Vento Levou, não existe um personagem legal, assim, dentro do núcleo principal, né? Todo mundo é horrível. Todo mundo é horrível, mano. Só os coadjuvantes que Porra! são gente boa. E ainda assim você fica lendo que nem doido. Que loucura. Exatamente, cara. Loucura. Exatamente. Mas é um belo livro. Belo, belo, belo livro. Belo novelão. Belo novelão, Novelão. real. E Manda eu lá. vou saindo do novelão e vou para mais uma experiência arrojada de literatura com Olhos Azuis, Cabelos Pretos e A Puta da Costa Normanda, que da Marguerite Duras, que saiu pela editora Relicário também. A editora Uhum. Relicário aí que está se propondo a publicar Grande. bastante coisa da Marguerite Duras, que é uma escritora que experimenta muito. E aqui, na novela Olhos Azuis e Cabelos Pretos, a gente tem uma parada que é meio teatral, ao mesmo tempo meio surrealista. Você não consegue identificar a dinâmica do casal que vai se formando num ambiente contigo, numa sala, sentado no sofá, deitado no sofá. Eles passam os dias juntos assim. É uma coisa meio que se confunde, claustrofóbica, de um amor que não é declarado e que fica numa tensão. E ela vai levando isso aí ao longo de cento e varada página, 200 páginas, sacou? E é uma experiência que é incômoda e ao mesmo tempo que é incômoda, ela é difícil e ao mesmo tempo que é difícil, ela é imersiva, cara. É uma parada muito
Assim, são sensações muito loucas que você experimenta durante a leitura, cara. Real. Porque às vezes só Muito parece um bom. casal problemático, sacou? Mas é muito mais que isso, assim. Como temática central, como narrativa, mas também como forma, a forma como ela é escrita, a forma como os diálogos se dão, a constituição dos dois personagens ali. É absolutamente incrível, assim. A Marguerite Duras é uma grande escritora e esse livro me pegou de jeito real. Livraço. Gostei muito, Muito bom. Muito bom. muito. Maravilha. E aí, dado o do surrealismo aí, de toda essa experiência, eu fui para fantasia, porque eu também queria ter alguma representação de fantasia na minha lista. E eu tenho duas. A primeira é Perrin Lúthien, do Tolkien. Eu estou fazendo aquele projeto de ler Tolkien por ordem cronológica, com a Evelyn. A gente está chegando perto de Senhor dos Anéis. Eu acho que 2024 a gente lê Senhor dos Anéis. Eu estou muito animada. Pô, vocês Mas Perrin adiantaram, Lúthien hein? é. Porra, estamos indo bem, estamos indo super bem. A gente está nos contos inacabados agora. Show. Mas tá bom. Porra. Behring-Lúthien é a primeira história de uma elfa com um homem mortal, né? Que a gente vê repetida depois em Senhor dos Anéis, mas essa aqui é o original. E é uma belíssima epopeia de romance, de poder. É quando a gente começa a entender quem é o Morgoth que, né, depois a gente vai saber que meio que dá a luz, assim, né? Ele cria o Sauron, que aí é o grande vilão mesmo da Segunda Era. Mas é uma belíssima história e é frenético, assim. Ele é uma história meio longuinha, assim, mas é uma leitura frenética e eu tava precisando, assim, de uma fantasia. E aí eu acho que realmente eu descobri que Tolkien é o pai de todos mesmo, porque eu voltava para esse livro e o próximo que eu vou comentar aqui também é dele. Muitas vezes, assim, e não só isso, tá? Recomendo muito, quem tá começando uma coleçãozinha de Tolkien, como eu, essas edições da HarperCollins com a ilustração do Alan Lee estão absolutamente belíssimas, assim, de tirar o fôlego, porque eu acho muito bonito quando a gente tem a ilustração de fauna e flora, principalmente. Eu acho que são as mais bonitas. E o Alan Lee faz isso muito bem. Então, acho que todos os livros ilustrados são com ilustrações dele, inclusive O Senhor dos Anéis. E é uma coisa belíssima, assim. O livro como obra de arte por si só, e a história, obviamente, que é alucinada, e eu gostei bastante. Então foi o primeiro livro do Tolkien que eu li, é, que é uma história só, né? Porque o último que eu gostei muito foi o Silmarillion, e aí esse aqui foi o outro que eu peguei ali e falei, porra, beleza, o cara é muito bom, realmente. Não dá pra discutir. Não, o cara é brabo. Porra, Cobra manda da lá. bola ele. Vamos lá. Nas minhas férias eu fui à Bahia, né? E aí, no Uhum. final do ano, eu me conectei com a Bahia de novo, porque eu li muito Jorge Amado pro vídeo do Literatura Proletária. Eu li os 4 primeiros romances do Jorge Amado. E um dos romances eu me conectei muito, que é o Suor, que fala sobre o número 68, um casarão 68 lá no Pelourim, que eu tirei foto da plaquinha que tem lá, porque lá no Pelourinho tem uns azulejinhos assim, falando Hum. aqui foi onde se passou o livro tal de Jorge Amado, Que sacou? legal. Legal. E aí tem alguns pontos lá no Pelourinho que tem em Salvador, na verdade, né? Mas o Pelourinho é mais concentrado. Uhum. E aí, tendo passado pelo número 68 em maio e depois lendo Suor, foi uma experiência que foi muito sensorial, porque eu consegui imaginar as personagens acontecendo ali. E aí, Suor é uma história que reúne diversas personagens do que seria o lumpen proletariado, né? Que são as pessoas que não fazem parte do proletariado, mas vivem em estado paupérrimo, que estão ali por Salvador tentando ganhar a vida, cara. É um casarão dividido com tapume, os cômodos divididos com tapume para caber mais gente, caber mais aluguel. E as vidas vão se cruzando, sacou? E aí tem imigrante, tem caixeiro viajante, tem tem de tudo, tem ladrão, tem gente que faz bico, tem gente que joga no bicho, pratica jogo de azar, tem bêbado, tem um estudante que tá tentando se formar de alguma maneira, aos trancos e barrancos, vivendo uma miséria danada no meio dos ratos, sabe qual é? É um livro.
tipo assim, você sua enquanto você lê, porque você sente aquele clima de Salvador, né? Quente pra caramba, úmido, nessas condições narradas por Jorge Amado, paupérrimas, assim. Só que Jorge Amado é um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, sem sombra de dúvida. E Suor é um expoente, assim, que, pô, tem que ler, mano. É um dos livrinhos, assim, curtinhos que valem a pena ser lidos. Realidade nua e crua, uma experiência que te faz respirar fundo várias vezes, sacou? Mas muitíssimo interessante. Tem seus toques de humor também. O Jorge Amado tem um tom muito satírico nas coisas que escreve. Mas livraço, livraço. Foi muito bom ter lido e muito bom ter conseguido estar ali num espaço fisicamente, né? Compartilhar o espaço. Eu acho muito maneiro quando essas paradas acontecem. Não tive pretensão nenhuma, mas aconteceu. E é uma memória muito boa que fica desse ano. Muito bom, juntando só coisa boa. Sim, sim. Bahia, grande Bahia, saudades. O meu próximo livro eu falei agora recentemente no nosso vídeo de recomendações super específicas, que acabou de sair semana passada. Então, se você ainda não assistiu, vai lá, que o pessoal arrasou nos pedidos pra gente. A gente ficou de cabelo em pé tentando responder, que é A Queda de Númenor, que foi a minha recomendação para livros para ler no fim do mundo, com o mundo acabando. Não lembro qual foi a palavra certa, mas assim. Então, leia sobre um livro, uma história, uma cidade na fantasia que está sendo destruída. E de novo, um Tolkien, porque eu não aguentei não colocá-lo na lista e eu não consegui escolher entre os dois. Aí eu falei, bom, quer saber do que mais? Eu vou pôr os dois, né? Porque eu gostei muito dos dois. Talvez dos dois eu gostei mais de A Queda de Númenor e eu esperava gostar mais de A Queda de Gondolin, mas não foi tão impactante quanto o Númenor, eu acho. E eu não sei explicar muito bem por quê. Eu só acho que talvez o Númenor tenha sido mais bem realizada, né? A cidade em si, eu conseguia visualizar a cidade inteirinha. Então é muito triste quando você vê uma cidade realizada da forma como ele faz, né? Cria a cidade como um todo e depois vê ela ser completamente destruída. Então, enfim, um livro sobre destruição de uma cidade não deveria ser um dos seus livros favoritos do ano. Mas é Tolkien, então acho que tá valendo, né? É, sim, não, claro. É, enfim, né? A lista é sua aí. É isso, ninguém manda em mim. Eu Exatamente. faço o que eu quiser. Você faz o Pois que muito você bem. quiser, vai na fé, tranquila. E Macabro, aí, bora pros macabro, mas tranquilo. últimos? Ué, não é, mas vai Vamos, vamos, saber. vamos pros últimos. Esse também é um livro que eu acabei de ler, mas que me impactou, ainda tô pensando muito nele, que é o Ellis Island, do George Perec. Eu comentei no, Uhum, no último BO, que a gente fez no BO de novembro. E é um livro que está repercutindo muito, porque no meu Ouroboros literário dessa lista, ele faz uma conexão muito parecida com O Gosto Amargo dos Metais, que é pegar um, uhum, um lugar, um espaço geográfico que teve sua importância no tempo. Ellis Island era como se fosse o centro de imigração para as pessoas que imigravam para os Estados Unidos, principalmente das regiões da Europa. E por ali, ao longo de 50, 60 anos, passaram 16 milhões de pessoas que adentraram os Estados Unidos. E o George Perec foi acompanhar um diretor, que, de novo, eu esqueci o nome, né? Meu problema com o nome. Incrível. Que fez um filme sobre isso, porque a mãe dele fez parte dos 2, 3% que foram rejeitados no seu visto de entrada para os Estados Unidos. E aí o George Perec aproveita o contexto do filme, da visita que ele fez, para refletir sobre a ilha em si, sobre pertencimento, sobre identidade, sobre tradição, sobre o que é ser de algum lugar, sacou? Sobre o próprio sonho americano, o que ele representa, o que ele representava à época, suas contradições, suas vicissitudes. É um livro curto, mas muito complexo, muito tocante, muito sensível, com reflexões muito abrangentes e profundas. De um cara que eu sou muito fã, muito admirador, assim, é um maluco que explora muito bem essas reflexões dentro de um universo mais voltado, né, ao onírico, ao surreal, né? Tem várias experiências literárias diferentes. O Sumiço da Letra E, que é um livro que está publicado pela editora Autêntica, um livro escrito sem a letra E. Então,
Eu imagino o problema de tradução que ele não deve ter dado pro Meu tradutor, Deus. mas ele tem outras experiências estéticas incríveis. E essa experiência ela se confunde muito com a realidade. Foi uma faceta que me foi apresentada de uma maneira muito irreverente, muito nova. Um livro que saiu pela Círculo de Poemas, que é uma iniciativa da Fósforo com o Parque Luna, né, um clube de assinatura, mas que também vende avulso depois de sair na assinatura. E recomendo, cara, recomendo. É um livro que eu ainda tô raciocinando bastante sobre. E eu acho que talvez por ter me pegado num período muito agitado, né? O final de ano foi muito punk, não só na produção de conteúdo, mas também na vida pessoal. Uhum. E eu tá pensando tanto nele, é um livro que eu acho que eu não poderia deixar de comentar aqui, sacou? Então, essa é a minha última indicação. E encerro, assim, minha participação nesse episódio. Muito bom. Eu vou encerrar com o livro que quem acompanhou a gente desde o começo do ano, no podcast e aqui no YouTube, me viu falando dele, principalmente nos primeiros meses, porque eu não conseguia calar a boca, que é O Sim, Infinito e um Junco. É, eu li, acho que foi um dos primeiros livros que eu li no ano, e eu ainda penso nesse livro, eu adorei demais, porque a Valerro vai analisar 5 milênios, desde a criação do livro, como a gente conhece, né, desde o papiro até isso aqui que está na minha mão, o formato, né, o livro-objeto, como a gente conhece, e tudo que precisou ser feito para salvar os livros, né? Ela fala, por exemplo, do incêndio da Biblioteca de Alexandria, ela fala muito das inundações, porque o livro, de fato, o objeto, o livro, ele é muito frágil, né? Qualquer coisinha destrói. Então, ela explica isso, que a sobrevivência dos livros também é a sobrevivência humana. E eu achei muito bonita essa ligação das coisas, né? Eu acho que eu comentei várias vezes, é um livro para quem gosta de livros, para os amantes de livros, e você lê com muito gosto, assim, porque a forma como ela escreve também é muito, 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 é muito lúdica, é muito curiosa, assim, me deu até vontade de ler mais. Na época eu comecei a ler mais gregos e romanos, né? Literatura greco-romana, porque ela fala muito do papel dos gregos e romanos nessa questão não só da criação dos livros, mas da manutenção dos livros e da paixão pela história, né, da criação das histórias e muitas histórias, e teatro, e tragédia, e humor, e como tudo isso foi transportado para os livros que muitos chegaram até a gente, né, a gente fala até hoje da Ilíada e da Odisseia, tem 3.000 anos o livro, é uma coisa, quando você para para pensar, é uma coisa insana, que um livro escrito há 3.000 anos ainda pode ser lido hoje, ainda vai ser traduzido hoje, porque acabou de ser uma tradição nova, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, é muito, muito importante pensar, eu acho, nessa questão de como as histórias fazem a humanidade e a humanidade, por sua vez, protege as histórias. E os livros são parte disso, né? Que eles contêm essas histórias. Então, é um livro belíssimo, de novo, um livro para quem ama livros. Então, eu me deleitei lendo esse aqui. E é o tipo de livro que provavelmente eu vou voltar e ler trechos, assim, sabe? Ler uns capítulos, ler algumas coisas, porque é simplesmente gostoso de ler. Além de tudo isso, ele é gostoso de ler. Então, Infinito e um Junco, para encerrar, então, nossa 20 livros, uh, uh, nossa listinha porreta para vocês. Para quem tá aí entrando de férias, não sabe o que ler, aí, porra, tá aí. Se ler esses 20 listaço, já tá bom demais, com certeza. não é? Não precisa E ler de tem de uma tudo, vez né? só. Pode ler um por vez, entendeu? Ó, mas tem de tudo. Tem guerra, tem novela, tem não ficção, tem fantasia, é... tem que mais? Tem drogas, tem de Vários tudo. tipos de drogas. Vários tipos de drogas. Então, assim, tem muita opção para o seu gosto, que você estiver interessado em ouvir, em ler, tá aí. E faça isso, diga pra gente se alguns desses livros vocês têm interesse de ler, ou se já leram e gostaram ou não, e o que entrou na sua lista de Isso livros aí. preferidos do ano. A gente tá sempre de olho em listas, eu adoro listas. Então, conta pra gente o que entrou na sua lista de melhores do ano. Real, eu comecei a gostar de listas esse ano também. Real. Eu acho divertidíssimo ver listas, Sim. principalmente assim, de livros que as pessoas gostaram. Eu gosto mais de livros que as pessoas gostaram do que não gostaram. Eu não tenho muito interesse no que não foi bom, mas assim, lista de favoritos eu adoro ler. É Total. a parte que eu sempre prefiro no final do ano. É, tipo, eu não gosto. Eu não gosto de listas de livros que as pessoas não gostaram. É. Porém, por exemplo, pra fazer os piores filmes do ano, foi maneiro montar a lista, porque
É sempre, é divertido falar mal, né? Daquela Eu adrenalina, sei, eu sacou? sei. Daquela injeção de adrenalina. Ok, Mas, tá bom, assim, eu fiz o verdade. desafio esse ano, então eu não quero falar dos livros que eu não gostei. Eu acho que eu já É, você falei leu muita bastante, tem uma coisa playlist ruim. aqui no canal se vocês quiserem acompanhar, inclusive. Isso. E é isso. Acompanhe por sua própria Sanidade em vontade. risco aí. Mas estejam avisados. Exato. Pois muito bem, último episódio do ano. Como eu falei, a gente vai tirar aí as próximas 2 semanas de férias, né? Que é Natal e Ano Novo. A gente volta em janeiro. Lembrando que a gente sempre tira a última semana de todo mês de folga, né? Então, se vocês estão acompanhando o YouTube, vocês já perceberam. Toda sexta-feira tem episódio novo no podcast e também no YouTube. E aí, toda segunda e quarta, tirando essa semaninha de folga, tem vídeos no YouTube, ou meus ou do Caio. Então, a gente vai voltar em 2024 com esse mesmo cronograma, até segunda ordem, e tem muita coisa boa planejada para o ano que vem. É isso. Cola com a Nos gente. aguardem. Vai ser um ano que eu espero muito melhor do que esse que passou, que já seria o dobro de felicidade, porque foi um ano incrível pra gente. Verdade. E espero que vocês tenham se comportado bem durante o ano, pra vocês ganharem presente do Papai Noel. Muito bem. Comam lentilha na virada do ano, para dar sorte, dinheiro, caroço de uva, sei lá, qual é a Uhum. superstição de vocês. É isso, eu vou tirar férias, galera. Férias E é, bora. é Bora muito bom. descansar. Bora Estamos descansar. merecendo. Então é isso. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam esse ano. Foi realmente incrível. E para todos nós aí, um ótimo 2024. E nos vemos no ano que vem. É isso. Temos episódio? Temos o episódio. E tchau. Tchau.